Bom dia, galera. Dia 23 de maio de 2017 e o assunto da semana que está rolando aí desde o final de semana é a operação que aconteceu na Cracolândia aqui em São Paulo. Ontem no Bom Dia São Paulo eu assisti um pedacinho lá, o Rodrigo Bocardi, né? O Rodrigo Bocardi estava falando lá algumas coisas. Foram 21 minutos de reportagem ontem no Bom Dia São Paulo, que depois foi publicada no G1 também, e eu vou resumir esses 21 minutos agora para você que não assistiu. Teve a operação no domingo, polícia foi lá, polícia militar, junto com polícia civil, pessoal de saúde e etc, prefeitura com caminhão e etc. Foram lá na Cracolândia e acabaram com aquilo lá, entraram lá com um monte de mandados de prisão, um monte de mandados de busca e apreensão, invadiram lá os barracos, enfim, prenderam uma porrada de traficante, apreenderam 3 fuzis, arma, droga e tiraram aquele lixaiado da rua lá e aí dispersou os dependentes químicos lá, cada um foi para uma banda. E aí, nesses 20 e poucos minutos, eles ficaram batendo na tecla do tá, beleza, fez a operação, mas e agora? O que vai acontecer? Durante essa reportagem também mostraram os roubos que os dependentes químicos aí fizeram na hora que eles foram dispersos ali. Invadiram lojas, roubaram vários locais, roubaram uma banca de jornal e aí entrevistaram a dona da banca, que estava lá chorando, lá uma senhora, que falou que por que não avisaram que ia ter essa operação? Aí a gente poderia se preparar melhor, não avisaram, foi de surpresa, enfim. E eu já respondo para ela que lógico que foi de surpresa, porque se você avisa que vai ter uma operação daquela monta, você vai lá e não vai ter nada lá, certo? Principalmente os alvos que eram os traficantes. Então, não teria que ter avisado mesmo. E aí depois vão falando aí e tal, entrevista lá um monte de gente, o Alckmin, o Dória e aquele monte de blá blá blá. E aí o Dória vem e fala que acabou a Cracolândia. Eu fiz umas anotações aqui do seguinte. São 6 atitudes, 6 ações, na verdade, que devem ser tomadas para acabar com a Cracolândia. Então, vamos lá. Primeira ação, liberação do porte de armas. Para mim, é o essencial. Por quê que eu falo isso? O Estado não tem condição de prover a sua segurança total e restrita. Não existe. É impossível. É impossível acontecer isso. Por exemplo, estavam lá, não lembro quantos, mas 1000 policiais envolvidos naquela situação ali, e eles não tem como ficar na rua de trás. Deu pra entender? Não tem como colocar um policial para cada pessoa para te defender. Então você não tem segurança privada. E geralmente quem não defende, quem é contrário à liberação das armas, essa pessoa tem um segurança particular armado. Então, primeira coisa, liberação do porte de armas. Por quê? Nessa que dispersa aí os dependentes químicos do local lá, eles vão invadir um estabelecimento comercial, eu duvido se o cara tem lá uma calibre 12 lá no estabelecimento comercial, os caras vão lá invadir. Se invadir, ele passa fogo. Pronto, ele resolve o problema dele. Então, é essencial. Tanto pro pessoal do estabelecimento comercial, quanto as pessoas que, ó, hoje, dia 23, estão lá na praça da Praça Princesa Isabel lá. Então, se aglomeraram lá. É uma insegurança danada para quem trabalha naquela região ali. Então você com porte de arma vai prover a sua segurança. Segunda ação, intervenção compulsória dos viciados. Isso é o que eu defendo. Internação compulsória. Quando uma pessoa tenta suicídio, por exemplo, o SAMU ou o resgate vai lá, pega ela, se precisar bater, bate, se precisar derrubar, derruba. Pega essa pessoa que quer, por exemplo, cometer um suicídio, amarra e leva pro hospital. Chega lá, ele toma um sossega-leão, toma uma injeção, uma medicação e tal, e evita que o cara morra. O viciado que está lá na Cracolândia, a grande maioria deles, não quer se tratar. Aí eu penso assim, não quer se tratar às vezes porque o cara já é um morto-vivo lá, já consumido pela droga por vários anos, então ele já nem raciocina mais racionalmente, né? Sendo redundante. Então, tem que haver internação compulsória. Ele não pode ficar vagando por aí. Então, você quer se tratar voluntariamente? Quero. Beleza.
faz o tratamento voluntariamente. Não quer se tratar voluntariamente? É compulsório, meu irmão. Grampo e leva para internação, a base de remédio lá e vai curar, porque senão não tem jeito. Beleza? Quem não pode é sofrer a população de bem aí, que não que, sei lá, mas é quem tá aí de boa aí andando na rua e ter que conviver com a pessoa que é viciada, que não age conforme as suas não age racionalmente, né? Age instintivamente. Se ele precisar da droga, ele vai te roubar, te matar, te fazer qualquer coisa para conseguir aquilo lá. Beleza? Então, segunda ação, intervenção compulsória. Terceira, proibição de marcha de maconha e afins. Eu coloquei aqui. Por quê? O artigo 286 do Código Penal é bem claro. O artigo 286 ele vai dizer o seguinte: incitação ao crime. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Ou seja, você incitar a prática de crime é crime. E o artigo 28 da Lei 11.343, que trata da Lei de Drogas, ela vai dizer que o porte e etc., porte, transporte, etc., de drogas é crime. Então, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal lá, comunista, vem e fala que pode fazer manifestação a favor de maconha, que inclusive teve nessas últimas semanas aí, ele está abrindo uma margem pelo seguinte: se ele pode pleitear maconha, eu posso pleitear o crack. Qual que é a diferença? É droga do mesmo jeito. Então tem que acabar com isso aí. É simples, é só cumprir a lei. Se na lei fala que incitar a prática de crime é crime, então por que autoriza? Então tem que acabar com essa marcha de maconha aí, que é uma palhaçada. Quarto, no meu entender aqui, endurecer o artigo 28 da Lei de Drogas, que é o porte de entorpecente. Por quê? Lá tem pena de advertência, é uma piada. Pena de advertência é uma piada. O cara é chamado pelo juiz para tomar uma bronca do juiz. Nem bronca é. Pra ele falar sobre os efeitos nocivos da droga. Essa é a pena. Pena do cara. Tem as outras duas lá que também é besteira. Restritiva de direito e tal. Fora que, segundo o artigo 30 da Lei de Drogas, o crime de porte de entorpecente ele tem a prescrição pela metade. Tem a prescrição pela metade não. Tem a prescrição em 2 anos. Diferente do Código Penal, que lá é 3. A Lei de Drogas é 2. Então, geralmente, o cara que comete esse crime aí é menor de 21. Então, corta pela metade. Então, prescreve em 1. Certo? Então, você imagina aí o tanto de casos de porte de entorpecente que prescreve. Na meu entender, foi proposital que fizeram isso. Justamente para prescrever. Pega aí o pessoalzinho de faculdade aí, menos de 21, fumando baseadinho, grampo. Corta pela metade a prescrição e 1 ano prescreve. Aí uma das penas lá, se o cara for reincidente, é ser aplicada por 10 meses a restritiva de direito. Como prestar serviço à comunidade, por exemplo. Então, se ele prescreve em 1 ano, como é que você aplica uma pena de 10 meses? Você tem 2 meses para fazer o termo circunstanciado na delegacia, chegar no juizado intimar a pessoa, ele ir para audiência, designar a audiência e tal. Como é que você faz tudo isso dentro de 12 meses? Depois o cara cumpre os 10 meses, ele tem que comprovar que fez isso. Como você faz isso em 12 meses? Não dá, prescreve. Então, é um chamamento para impunidade. Se bem que no caso específico da Cracolândia, para mim aquilo lá, eu também acho que não vai servir para nada incriminar aquele pessoal lá. Porque, como eu disse, o pessoal ali já não age por si só. Eles estão totalmente dominados pela droga. Mas o 28 vai servir para quem? Para quem está começando, talvez, nessa vida aí. Ou para muita gente aí que está jovenzinho aí, né? Querendo aparecer e tal. Pensa em prestar um concurso público, alguma coisa do gênero. Aí o cara é condenado, aí já bota uma areia, né, na situação dele. Então talvez para essas pessoas evitem que elas avançam aí para esse caminho, certo? Beleza. Quinto, quanto ao tráfico de drogas. Tem que... Não tem nem... na minha opinião tinha que endurecer, né? Mas não precisa nem endurecer. Se você seguir, apenas seguir a lei, já tá bom, certo? O tráfico está previsto lá no artigo 33, né, da Lei 11.343. Porém, a lei dos crimes hediondos, que é a Lei 8.072 de 90, lá no seu artigo 2º, parágrafo 1º, dizia o seguinte:
Vocês vão entender porque eu tô falando dizia. Os crimes hediondos, que tem uma porrada, mais a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo são insuscetíveis de... Ele vai falando lá e tal. Parágrafo 1º vai dizer o seguinte: a pena por crime prevista nesse artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Então, se o cara é condenado lá a 5 anos de tráfico, segundo a lei dos crimes hediondos, ele tinha que cumprir os 5 anos em regime fechado. Tranca. Fechado. Aí o Supremo Tribunal Federal Comunista aparece e considera esse artigo aqui inconstitucional. Certo? Então, a partir do momento que ele considera inconstitucional isso aqui, aí o preso por tráfico, ele já tem direito à progressão de regime. Então ele é preso há 5 anos, fica lá um tempinho, ele já vai para o semiaberto, depois ele já vai para o aberto. Ou seja, quase não fica preso. Então compensa para o traficante. Primeiro, porque na cadeia ele fica de boa lá. Come, dorme e descansa à vontade. Faz network ali com os outros presos. E aí na hora que sai, ele pode ganhar o dinheiro, porque quando ele trafica muito até a casa dele cair. Então acaba lucrando e acaba valendo a pena ser traficante. Ele tem que acabar com isso aí. O Supremo vai lá e a lei tá clara lá, não permite. Tem que ser integral fechado. Ah, é inconstitucional. E aí acaba com isso aí. Então tá aqui a quinta ação. E a sexta e última que eu coloquei aqui é parar também com esse negócio da lei da primeira infância. A lei da primeira infância é a lei 13.257 de 2016. Ela altera alguns dispositivos do ECA. Então tem vários juízes aí, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já liberou mulheres que estavam entrando com droga para dentro dos presídios, para abastecer lá o marido, às vezes, que estava preso, e liberou ela para prisão domiciliar, ou seja, vai ficar em casa, porque ela tem um filho e tem que cuidar do filho. Então a ideia deles é o seguinte: a lei da primeira infância tem que valorizar a vida da criança. Então eu não posso separá-lo da mãe. Então a mãe tem que ficar junto, não importa o que ela faça. Porém, você está incentivando cada vez mais a mãe a praticar crime. Ué, porque se ela está vendendo droga e sabe que ela tem um filho e não vai ser presa para poder cuidar do filho, ela vai traficar cada vez mais. E que ideia é essa de achar melhor deixar um filho com uma mãe traficante do que o filho em outro lugar? Às vezes no abrigo a criança vai sofrer muito menos do que tendo uma mãe traficante, certo? Então também tem que acabar com esse entendimento aí. Esse entendimento nosso jurisprudencial é terrível, acaba com tudo. E aí a reportagem lá falou de toda a operação. Aí ontem mesmo colocaram uma reportagem dizendo o seguinte: fui tratada como um lixo. Fui tratada como um lixo. É um depoimento de uma das viciadas lá que mora lá na Cracolândia. Então ela mora num local já conhecido como ponto de venda de droga. E aí a polícia invade a casa dela autorizado. Invade lá e ela achou ruim. Porque fizeram uma limpa na casa dela lá pra achar droga, obviamente. Tanto é que aprenderam uma porrada de droga. E aí dão mal moral, né? Publica no G1 capa lá da cara dela com uma carinha de dó lá sentada no local, falando que deram um esculacho nela lá, lorota. E aí hoje já saiu a reportagem aqui de manhã falando: em 12 anos prefeitos e governadores já consideraram Cracolândia problema resolvido e celebraram operações. Acabei de falar aqui que não vai ser resolvido enquanto não fizerem essas ações aqui que eu comentei. Então, para resumir aqui, o que eu achei dessa operação? Para mim eu achei excelente. Tem que parabenizar os policiais que participaram dessa operação e demais entidades aí, Guarda Municipal, a Polícia Civil participou, o Polícia Militar, né, já tinha falado, o SAMU participou, acredito que o resgate, talvez os bombeiros também participaram dessa operação. Então foi uma operação muito bem orquestrada. Tem que parabenizar porque não é fácil entrar naquele local ali. Você imagina imagina essa situação: você está entrando lá, você é policial, e aí um dependente químico, que muitas vezes o cara tem AIDS, né, porque eles usam drogas injetáveis também. E aí o cara já não tem mais nada a perder e fala o seguinte: sai correndo na sua direção e fala assim: eu vou te morder, por exemplo. Um exemplo besta desse.
Olha que situação complicada. Se você atira num cara que vem vem na sua direção, você tá lascado. A mídia vai te comer vivo. E aí você pode também tentar sair na mão com o cara e sair cortado, será cuspir na tua cara, sei lá, uma situação complicada. Fora o tanto de coisa cortante ali, contaminada que tem nesse local aí, uma lixaiada do caramba. Então tem que parabenizar a operação da polícia. Eu achei que foi uma operação muito bem orquestrada, prenderam lá uma porrada de traficante e tudo mais. Só que aquele negócio que eu falei, não adianta prender esse monte de gente que daqui a pouco estão na rua de novo e aí o sistema volta e continua e aí os viciados aí vão se encontrar em outro local, vão fazer outra cracolândiazinha ali e aí por diante. Enquanto não tomar essas atitudes aqui, nada vai melhorar ali naquela situação, beleza? Então, é isso que eu tinha para falar dessa operação da Cracolândia. Forte abraço e até a próxima.